Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Também para mais um vídeo, e hoje a gente vai falar da igreja de Tiatira. O texto é do versículo 18 do capítulo 2, né? Do versículo 18 até o versículo 28. É uma grande narrativa. E vai dizer assim, eu vou ler todo o texto primeiro e depois a gente vai falando sobre o texto. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como o vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, é um texto que nós vamos começar expondo ele aqui. É uma igreja que também sofre com essa questão de falsos profetas, né? E nós vamos entender aqui melhor o que essa exposição vai querer nos trazer aqui à luz da Bíblia. Olha só, o primeiro texto aqui do versículo 18, ele vai falar que Jesus vai dizer: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ou seja, olha só, essa é a mensagem para a igreja de Tiatira. Aonde Jesus passa, nada fica encoberto. Os olhos de Jesus contemplam todas as coisas. Olha só, então essa é a temática de Jesus. Eu estou vendo tudo, mesmo que algumas coisas estejam em oculto. Olha só. Então vamos lá. O versículo 19 ele fala: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio, do que antes. Olha só, é uma igreja que é diferente da de Éfeso, né? Diferente de umas outras mais que a gente já passou aqui da frente, né? Deus sabe que ela tem o amor, ela está aumentando no amor, aumentando no serviço, né? No seu chamado. Ela está aumentando na perseverança, ela está mantendo e aumentando a sua fé e a sua fidelidade, né? Então Deus está reconhecendo essas obras, ele está reconhecendo, né, o seu valor, ele está reconhecendo o que essa igreja está fazendo. Porém, no versículo 20, começa todo o desfecho, né, do que Deus ele tem contra a igreja de Tiatira. Ele diz o quê? No entanto, contra você, ele está falando da igreja no geral, tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Assim como a igreja de Pérgamo, como ele citou Balaão, né, que é um profeta que se corrompeu,
um profeta que foi erguido por Deus, mas se corrompeu. Essa mulher, Jezabel, a história que nós vemos lá em Reis, né, onde é o ministério de Elias, Jezabel, esposa de Acabe, ela é essa figura. Ele está trazendo essa mesma figura para dentro da igreja. Ou seja, é uma profetisa que não foi levantada por Deus. É uma mulher totalmente fora daquilo que a igreja vive e acredita. Né, a gente for lembrar da história, Acabe se casou com Jezabel. Ela era, né, filha de um rei, de uma nação diferente, com culturas diferentes, com deuses diferentes, com uma religião diferente, e ainda assim uma profetisa, e ainda assim uma adepta de Baal, né, Baal-Peor, ou seja, adorando a outros deuses, sendo e defendendo doutrinas e costumes de outras nações e ainda assim pagãs. Então essa mulher não é igual a Balaão. Balaão, ele era alguém que profetizava e dava direção a Israel, porém, ao longo do tempo se corrompeu. Ela não. Ela já tinha e já era uma pessoa com uma cultura diferente. Então, ou seja, o que estava acontecendo aqui? Ela entrou, esse tipo de pessoa entrou dentro da igreja, né? Essa personificação de Jezabel, essa figura de Jezabel, né, essa personalidade de Jezabel entrou dentro da igreja através de uma ou mais pessoas, provavelmente, induzindo outras pessoas a abandonarem e a não enxergar o evangelho como ele é. Então, ou seja, o que era que Deus tinha contra essa igreja que crescia em serviço, crescia em amor, crescia em perseverança, crescia em fé? O que é que Deus tinha contra essa igreja? Tinha a tolerância. Olha só, a igreja de Tiatira era uma igreja, né, como diz, top, mas ela tolerava pessoas com esse cunho, como Jezabel, se batendo no peito e dizendo ser profetiza. Eu sou profetisa, eu profetizo, enfim. Eles estavam tolerando. Quando a palavra tolerar ela vai vir à tona, não é uma pessoa que não está vendo e não sabe do caso. É uma pessoa que sabe o que está acontecendo, é uma pessoa que vê o que está acontecendo, mas está fazendo vista grossa. Ou seja, uma pessoa que está olhando para o errado, mas tentando jogar para debaixo do pano. Olha só, por isso que o versículo 18, Jesus fala: eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo. Eu enxergo tudo. Eu estou vendo que vocês estão tolerando essa mulher e estão jogando o pecado dessas pessoas que estão seguindo ela para debaixo do pano. Para achar que está tudo normal, que está tudo certo e vão embora, vão tocar o barco. Não é assim que funciona. A igreja é minha. É como Jesus estivesse dizendo assim. Os pés de latão reluzente são pés que, mesmo que eu pise lá no meio do lamaçal, os meus pés não se sujam. Os meus pés de latão reluzente, por onde eu ando, as coisas vão se revelando. Aonde eu piso, as coisas vão se mostrando. Aonde Jesus vai colocando o pé, tudo que está escondido vai aparecendo. Então a gente tem que entender isso. Os olhos Jesus vê e mostra para ele tudo que está acontecendo. Os pés, quando ele começa a andar, aonde está errado, as outras pessoas também vão vendo o que está acontecendo de errado. A própria Bíblia diz isso, que nada fica encoberto, né? E ele traz à tona, e traz à luz, ele traz a revelação de tudo que está encoberto. Então, o que está acontecendo na igreja de Tiatira é ela tolerar o pecado de Jezabel, tolerar os falsos ensinos, né? Tolerar essa falsa profeta, ou os falsos profetas que estavam ali, ensinando, discipulando e desvirtuando as pessoas, e eles estavam jogando debaixo do tapete. Eles estavam tolerando. Olha só para você ver que perigo enorme. Mas olha só, ele continua no versículo 20. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Aqui a gente tem inúmeras assim, pelo menos 3 noções do que isso aqui quer dizer. Quando se fala de imoralidade sexual, a gente pode entender tanto no físico, tá, como na questão literal, de fato,
as chamadas orgias, por isso que coloca imoralidade junto com as comidas sacrificadas, as orgias, né? As formas como os cultos pagãos antigamente eram feitos, né? Os vinhos, as comidas, toda a orgia que se apresentava. Se a gente for lá em Romanos 1, a gente vai ver, né, uma orgia que acontecia muito dentro da igreja de Roma, dentro de Roma, na verdade, né? Então Paulo ele vai retratar isso, né, de uma forma bem forte. Agora, quando a gente vê isso aqui também em outro olhar, no olhar espiritual sobre imoralidade sexual, a gente está vendo um adultério. Ou seja, o que é isso? Eles estão cometendo um erro, né? Um erro moral e, além de moral, espiritual. Ou seja, eles estão cultuando a outro Deus. Eles estão fazendo a vontade de outro Deus. O seu prazer é para outras coisas e não para com Deus. Então, trazendo no sentido espiritual, essa imoralidade é o mesmo que um adultério espiritual. Então, ou seja, eles estão aprendendo de Jezabel, dessa personificação de Jezabel, a cultuar outros deuses e a abandonar o verdadeiro. Era o que estava acontecendo no período de Elias, né? O que o povo de Israel estava fazendo. Então, olha só, é bem interessante isso aqui. Então, ele vai tratar sobre isso, ele vai falar sobre isso. E o versículo 28 ele fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Esse texto é muito importante para a gente poder entender a continuação das coisas. Porque na frente aqui, na hora que eu começar a ler que ele vai adoecer, ele vai matar os filhos dela, entendeu? A gente vai começar a ver aqui, porque Deus ele deu tempo para que se convertesse. Ou seja, houve o quê? Houve uma manifestação, houve uma palavra de Deus, ou Deus usou uma pessoa para falar a ela, para converter dos seus maus caminhos, para converter dos seus erros. Eu dei um tempo para que você se converta, eu dei um tempo para que você pense no que você está fazendo e com quem você está mexendo. Né? Você está mexendo com a minha igreja, você está mexendo com a minha santidade. Então, Deus ele deu esse tempo. Mas o que aconteceu? Ela não quis se arrepender. Ela negou o arrependimento. Ela negou, né, essa prática de se arrepender, de querer viver. Deus deu uma oportunidade, mas ela não quis se arrepender. Então, olha só. Então, quando isso acontece, há consequências. Temos que entender isso. Depois muita gente vai falar: Deus é sanguinário, Deus é ruim, Deus ele usa da sua autoridade para fazer com os outros o que ele quer. Olha só, não é Deus, ele deu a oportunidade de se arrepender. Agora, por que ele deu a oportunidade? Porque ele sabia que se ela não se arrependesse, ela ia colher as consequências. E de fato colheu, né? Olha só, o versículo 22. Por isso, por causa dela não ter se arrependido, não ter dado ouvido, né, a mensagem de Jesus Cristo, ou a essa mensagem de arrependimento, ele vai dizer: por isso vou fazê-la adoecer. Esse adoecer é justamente, né, fazer parar, neutralizar. Eu vou neutralizar. Vou tirar as suas forças, vou cortar aquilo que tem que ser cortado e vou fazê-la adoecer. Mas por que não matar? Né? Por que não matar? É para poder ver a glória de Deus. Eu vou simplesmente abater, eu vou deixar prostrado, eu vou adoecer, né? Para provar que eu sou Deus e ela é simplesmente uma mera humana, né? Ou um mero humano, entendeu? Então olha só, aí ele diz o seguinte: e trarei grandes sofrimentos aos que cometem adultério com ela. Olha o perigo da consequência. Olha o perigo da consequência. Aí muitas pessoas foram largando Jesus e seguindo falsos ensinos, achando que podiam viver dentro da igreja e ainda assim viver no pecado. Andar na igreja, dizer que eu sou cristão ou eu sou de Cristo, mas ainda assim praticar pecados ocultos, né? Vivenciar coisas ocultas. Então olha só, isso aqui é muito perigoso.
Porque depois vem uma consequência muito séria. Porque às vezes as pessoas vão olhar para esse quesito, né? Vão achar que Deus não está vendo, que Deus não está se importando. Só que a conta um dia chega, né? E aqui Jesus ele ainda alertou, né? Ele ainda alertou, mas não quiseram. Então, ou seja, o que estava acontecendo? Deus fez adoecer, né? Essa profetisa ou essas pessoas que estavam ensinando esse falso ensino, entrando dentro da igreja, né? Tanto para provar para essas pessoas ou para essa pessoa que ele é Deus e para mostrar para a igreja, ele fala isso aqui na frente, para mostrar para as igrejas que ele é Deus, entendeu? Que ele faz o que ele quer na hora que ele quiser. E a esses discípulos, a esses que seguiram ela, preferiram seguir ela do que seguir a Jesus Cristo, eu vou trazer grande sofrimento para eles. Eu vou trazer grande sofrimento. Irmão Anderson, mas aqui está falando de um período da grande tribulação, a gente pode conjecturar, né? Ou pode analisar que pode ser uma ação imediata. O entendimento dos textos que a gente vai vendo aqui ao longo, né, dos próximos textos aqui, a gente entende que é uma ação imediata, para que Deus ele possa tratar e todo o povo, toda a igreja de Tiatira possa enxergar e ver que Deus ele rejeita e recusa esse tipo de pessoa e esses tipos de ensinamentos, para que a igreja de Tiatira se coloque um prumo, certo? Mas também acontecerá isso com aqueles, né, que continuam vivendo a vida desse jeito e seguindo falsos ensinamentos, eles vão colher grande sofrimento. Eles vão colher grande sofrimento, porque se continuar numa vida pecaminosa, como essas pessoas estão vivendo aqui, uma vida de pecados ocultos, pecados escondidos, eles não vão subir no arrebatamento, vai sobrar para eles a grande tribulação, né? Vai sobrar para eles a grande tribulação. Então olha só, ele vai dizer e vai continuar, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha só que existe uma questão. Para ela, ele não disse isso, ele disse isso para ela antes, no versículo 21. Só que para essas pessoas que estão seguindo ela, Deus também deu a mesma condição que deu para ela no versículo 21. Ou seja, vocês vão sofrer, mas se vocês se arrependerem e abandonar esse caminho que ela está ensinando a vocês, eu não vou fazer isso com vocês. Mas isso também é uma questão para vocês. Vocês têm que entender isso, que existe consequência para aqueles que andam segundo os ensinamentos errados, né? Segundo ensinamentos totalmente complicados, né? Totalmente fora da vontade de Deus, fora da doutrina de Deus, fora da palavra de Deus. Então vocês têm que se arrepender, né? Se não se arrepender, vai haver consequências. Então olha só, ele continua aqui no versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Por que ele fala matarei os filhos dessa mulher? Ele vai acabar com a continuidade. Olha só, ele vai acabar com a continuidade desses ensinos. Ele vai acabar com a sequência. Ou seja, ela não vai poder gerar e o que ela gerou não vai poder continuar. Eu não vou permitir que cresça isso dentro da igreja. Eu não vou permitir que isso cresça dentro da igreja. Então eu vou fazer o quê? Eu fiz ela adoecer, fiz ela ficar prostrada, arranquei todas as suas forças, arranquei tudo aquilo que tenho que arrancar para que ela não continue. E agora aquilo que ela gerou eu vou dissipar, eu vou matar. Seja discípulos, sejam sacerdotes, sejam ensinamentos, né? Isso aqui pode trazer essa série de entendimentos. Então Jesus ele falou, eu matarei os filhos dessa mulher, né? Assim como também pode, né, originar como aqueles que se envolveram tão fortemente com essas doutrinas, com essa impureza, com essa imoralidade, com essa idolatria, que se envolveram tão forte a ponto de se considerarem dela, né? A ponto de se considerar ela como mãe e eles como filhos. Então pode ocasionar também de ser pessoas que, né, preferiram e escolheram viver com ela, né, e não renunciar a ela e assim sofrerem, né, uma morte da parte de Cristo.
Agora, que morte é essa? Pode ser morte espiritual, pode ser uma morte física, né? Então a morte espiritual já existe, né? A morte espiritual já é visível dentro desse quadro, né? Ou pode ser uma ação do juízo de Deus, de Cristo. Então, olha só. Aí ele fala o seguinte: então, todas as igrejas, por isso que eu disse que, né, que aqui no versículo 22 poderia ser um ato ali ainda antes do arrebatamento. Por quê? Porque todas as igrejas saberão que sou eu aquele que sonda mentes e corações. Mais uma vez, fazendo alusão àquilo que está oculto, certo? Provavelmente essas pessoas praticavam esses erros, alguém ou todos da igreja de Tiatira sabiam e escondiam, né? Escondia os seus pecados, escondia os seus maus caminhos, ou acobertava, colocava debaixo de um pano. Não, vamos deixar aqui porque, né, nós temos uma amizade com o Cicrano, nós temos uma amizade com o Beltrano, né? Não vamos fazer isso porque é amigo nosso, né? É chegado da gente. Vamos deixar esse negócio debaixo do pano aqui, vamos levando a banho-maria, quem sabe um dia dá certo. Deus, Jesus Cristo, ele está piamente refutando isso. Ele está piamente indo contra isso, tá? Então, olha só, 24, versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Quais são os profundos segredos de Satanás? Os seus pecados, o seu orgulho, né? O ocultismo, né? A sua idolatria, a sua imoralidade, enfim, tem inúmeras coisas. Quando ele fala dos profundos segredos, são coisas que estão lá na alma, aonde o próprio inimigo ele insere na alma da pessoa, entendeu? Então esses profundos segredos são enraizados. Então ele fala, aos demais, que não são todos, né? Aos demais de Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e nem aprenderam acerca desses segredos de Satanás, de ocultar, de viver na mentira, de viver no ocultar pecados, a vocês que não aprenderam isso, a vocês que não vivem isso, ele fala o seguinte: digo, não porei outra carga sobre vocês. Que carga é essa? A carga que Deus colocou sobre eles foi a intolerância, a tolerância a Jezabel. Falei assim, cara, eu tenho uma coisa contra vocês. E a carga que eu tenho sobre vocês é justamente esse peso de vocês ficarem tolerando o pecado, tanto dela quanto dos seus seguidores. Entendeu? Então o versículo 25 ele fala, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. O que a igreja tem? Nossa, aí a gente... Aqui a gente pode abrir leque para mensagens, né? O que a igreja tem? A igreja tem a graça. A igreja tem Cristo, a igreja tem a salvação, a igreja tem a santidade, a igreja tem um Espírito Santo, a igreja tem a sã doutrina, a esperança, a fé em todas as coisas, né, que Deus arquitetou e revelou. A igreja tem a revelação. A igreja tem a revelação. Então, apeguem-se a isso. Até que eu venha. Aqui ele está falando de arrebatamento. Até que eu venha. Arrebatamento. Por que você está falando isso, irmão? Antes? Porque os outros dois versículos abaixo vai falar sobre milênio. Aí ele fala o seguinte, aquele que vencer, ou seja, aquele que se manter fiel até o dia do meu arrebatamento, e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Aí ele vai e cita o versículo 27 aqui, ó. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Tá lá em Salmos, né? Salmos 2:9. Olha só. Então ele vai lá e cita Salmos 2:9. Ele os governará com cetro de ferro e os despedaçará como um vaso de barro. Aqui vai fazer alusão tanto ao Armagedon, com a batalha, né, das nações contra Deus, na verdade, as nações que se aliam ao anticristo contra Deus, e ao milênio, né, sobre a questão do reinado. Então ele está fazendo essa alusão a justamente isso. E aí o versículo 28, para a gente poder finalizar, ele vai dizer o seguinte: eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do Pai. A mesma, de julgar,
a mesma de reinar, a mesma autoridade está dada à igreja e aos que se mantêm fiel a Jesus Cristo. Aí ele fala o seguinte: também lhe darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã está citada em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que fala que brilhará, e como ele brilhará como a estrela da manhã. Ele é a própria estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo. E muita gente vai falar que a estrela da manhã é Satanás, é Lúcifer. Não, não tem nada a ver. Lúcifer é um nome derivado, criado em uns séculos para frente pela a Igreja Apostólica Romana. Isso é um nome grego, né, que diz portador da luz. Ele não é portador da luz. Agora, o texto vai dizer acerca da estrela da manhã, vai falar da glória que Jesus Cristo dará à igreja para reinar para todo sempre. É disso que ele está falando. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, tá? Curta, comente, compartilhe com seus amigos, com sua família, e que essa mensagem aí ela possa edificar a sua vida e abrir aí o seu entendimento. E entenda, Jesus vê todas as coisas, sejam visíveis ou ocultas, tudo está ao alcance da sua visão. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua família.